Você já ouviu que sebo bovino entope artéria? Que manteiga faz mal para o coração? Que gordura saturada aumenta o LDL? Que LDL alto é praticamente uma sentença de infarto? Pois é. Essa narrativa está tão enraizada que muita gente tem mais medo de colocar sebo bovino na frigideira do que de usar óleo vegetal refinado todos os dias. E recentemente viralizou um médico dizendo que não existe benefício nenhum em cozinhar com sebo bovino. O argumento principal era: lembre-se, eu sou cirurgião cardíaco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de começarmos. Quando alguém usa o próprio título para encerrar uma discussão, isso é ciência ou é autoridade tentando substituir a evidência? Fica comigo até o final porque hoje eu quero te mostrar por que o medo da gordura animal talvez seja uma das maiores confusões nutricionais da medicina moderna. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E justamente por viver isso na prática, por acompanhar pessoas em transição metabólica e por estudar a fundo diariamente o que acontece no corpo quando tiramos açúcar, farinha, ultraprocessados e óleos de sementes refinados, eu preciso te dizer uma coisa. A discussão sobre gordura saturada foi sequestrada por uma visão simplista demais. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Então vamos lá. Durante décadas, a população ouviu uma história muito conveniente. Gordura saturada aumenta colesterol, colesterol entope artéria, então gordura saturada causa infarto. Fim. Parece simples, parece didático, parece até bonito no slide da faculdade. O problema é que o corpo humano não funciona como um cano de pia. Artéria não entope porque você derramou gordura na boca e essa gordura escorreu até o coração. Isso é uma imagem infantilizada da fisiologia. E infelizmente foi assim que muita gente aprendeu a ter medo da comida de verdade. O sebo bovino é basicamente a gordura natural do boi. É uma gordura tradicional usada por gerações, muito antes de existir óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, margarina, gordura vegetal hidrogenada e todas essas invenções modernas que chegaram com um discurso de progresso, mas deixaram um rastro metabólico bem questionável. O sebo bovino contém gordura saturada? Sim. Também contém gordura monoinsaturada. Ele é estável ao calor, não oxida com a mesma facilidade que os óleos ricos em gorduras poliinsaturadas. E isso importa muito quando estamos falando de cozinhar. Agora compara isso com muitos óleos vegetais refinados. Eles passam por processos industriais, aquecimento, solventes, desodorização, refinamento e ainda são muito mais vulneráveis à oxidação quando aquecidos. E aqui está uma inversão curiosa. A gordura ancestral, estável, presente na comida real, virou vilã. A gordura industrial, recém-chegada na história humana, virou recomendação oficial. E ninguém acha isso estranho? Eu acho, e acho muito. Mas vamos ao ponto que mais assusta as pessoas, LDL. O argumento clássico é: gordura saturada aumenta LDL, LDL forma placa, placa causa infarto. Só que essa frase esconde mais do que explica. Primeiro, LDL não é colesterol ruim. LDL é uma lipoproteína de transporte. Ele carrega colesterol e outros lipídios pelo corpo. E colesterol não é lixo. Colesterol é matéria-prima para hormônios esteroides, vitamina D, bile e membranas celulares. O corpo produz colesterol porque precisa dele. Se fosse uma substância tão perigosa por si só, Deus teria criado um corpo muito confuso. E Deus não trabalha com gambiarra metabólica. O problema não é simplesmente ter LDL. O problema é o contexto em que esse LDL está circulando. Esse corpo tem resistência à insulina? Tem glicemia alta? Tem triglicerídeos elevados? Tem HDL baixo? Tem gordura visceral? Tem pressão alta? Tem inflamação crônica? A pessoa fuma, dorme mal, vive de farinha, açúcar, álcool, óleos vegetais e ultraprocessados?
Porque nesse ambiente, sim, o risco cardiovascular muda completamente. Mas colocar toda a culpa na gordura saturada enquanto ignora a resistência à insulina é como culpar o bombeiro pelo incêndio só porque ele estava no local. E aqui está o ponto que muda tudo. LDL isolado não conta a história inteira. Ele nunca contou. O corpo não trabalha com um número solto em uma folha de exame. O corpo trabalha em sistemas. Quando a pessoa está metabolicamente doente, com a insulina alta, triglicerídeos altos, HDL baixo, cintura abdominal aumentada, fígado gorduroso, inflamação crônica e glicação, aí você tem um cenário de risco. Mas quando a pessoa está com triglicerídeos baixos, HDL bom, glicemia controlada, insulina baixa, boa composição corporal, boa pressão, boa função hepática, boa função renal e baixa inflamação, olhar apenas para o LDL e sair gritando perigo é reducionismo. E é isso que acontece muito na medicina convencional. A pessoa come pão integral, aveia, fruta o dia inteiro, biscoito fit, granola, iogurte adoçado, arroz integral, óleo vegetal, barrinha de cereal e suco natural. Desenvolve resistência à insulina, ganha gordura visceral, inflama, piora triglicerídeos, piora fígado, perde massa muscular. E aí o exame mostra um LDL alterado e pronto. A culpa é da picanha que ela comeu no domingo. Tenha santa paciência. Às vezes parece que a carne virou o bode expiatório perfeito para esconder o estrago feito pela dieta moderna. E não, isso não significa que toda pessoa deve sair comendo gordura saturada sem critério, sem contexto, sem exame, sem acompanhamento. Não é isso. O que eu estou dizendo é que demonizar sebo bovino, manteiga e gordura animal enquanto se normaliza óleo vegetal refinado é uma incoerência nutricional. E quando essa incoerência vem embrulhada em jaleco e frase de autoridade, ela fica ainda mais perigosa, porque o público leigo não questiona. A pessoa ouve, eu sou cirurgião cardíaco, e pensa, então acabou a discussão. Não acabou. Título profissional não é substituto de argumento. Respeito à profissão médica não significa submissão intelectual. E aqui eu quero ser muito justa. Cirurgião cardíaco salva vidas. Um bom cirurgião cardíaco faz algo que eu jamais faria. Eu respeito profundamente essa área. Se um dia alguém precisar de uma cirurgia cardíaca, que Deus coloque um excelente cirurgião no caminho dessa pessoa. Mas uma coisa é operar coração. Outra coisa é entender profundamente de nutrição metabólica, dieta cetogênica, dieta carnívora, adaptação à gordura, resistência à insulina, perfil lipídico avançado e contexto inflamatório. São áreas diferentes. E quando o assunto é alimentação, muitos médicos receberam pouquíssima informação. Isso não é ataque, é uma realidade da própria formação médica. O problema é quando essa lacuna vem acompanhada de arrogância. Quando a pessoa não apresenta nuances, não mostra dados, não separa contexto, não discute resistência à insulina, não fala de triglicerídeos, não fala de HDL, não fala de inflamação crônica, não fala de ultraprocessados, do estilo de vida da pessoa, não fala de óleos refinados, não fala de açúcar, não, mas aponta ali o dedo para o sebo bovino como se ali estivesse a raiz da doença cardiovascular moderna ou o perigo da dieta carnívora. Isso não é uma análise completa, isso é uma narrativa velha com roupa nova. O coração não adoece porque você colocou sebo bovino na frigideira. O coração adoece em um corpo inflamado, resistente à insulina, intoxicado por ultraprocessados, com excesso de açúcar, excesso de farinha, excesso de óleos refinados, pouco músculo, pouco sono, muito estresse e nenhuma estabilidade metabólica. Essa é a conversa que quase ninguém quer ter. Porque é muito mais fácil culpar a gordura animal do que admitir que a base alimentar moderna está destruindo a saúde das pessoas. Agora vamos falar da dieta carnívora nesse contexto. Quando uma pessoa tira açúcar, farinha, ultraprocessados, óleos vegetais, aditivos, beliscos constantes e passa a comer comidas de verdade, especialmente proteína animal e gordura animal, o corpo muda de ambiente metabólico. A insulina tende a cair, a fome tende a ficar mais estável, os triglicerídeos frequentemente melhoram, o HDL frequentemente sobe, a compulsão tende a reduzir, a energia fica mais constante e o corpo passa a depender menos de glicose o tempo inteiro e mais de gordura como fonte de energia.
Isso é fisiologia. A gordura animal, nesse cenário, não entra como vilã. Ela entra como combustível. O sebo bovino, a manteiga, a gordura da carne, a gema do ovo, todos esses alimentos fazem parte de uma lógica alimentar ancestral, densa em nutrientes e metabolicamente coerente. Claro que existe individualidade. Claro que exames precisam ser acompanhados. Claro que nem todo mundo deve fazer tudo igual. Mas o que eu vejo na prática é que muita gente só começa a melhorar quando para de ter medo da gordura natural e começa a ter medo do que realmente merece medo. Açúcar, farinha, óleos refinados, ultraprocessados, comida de laboratório fingindo ser saúde. E aqui entra um ponto importante. Muitas pessoas não conseguem ir direto para uma dieta carnívora. Elas passaram décadas comendo carboidrato várias vezes ao dia. Tem resistência à insulina, tem compulsão, tem medo de gordura, tem sintomas de inadaptação, tem intestino bagunçado, metabolismo dependente de glicose. Por isso, para muita gente, o melhor caminho não é sair do pão com margarina direto para um bife com sebo. O melhor caminho é uma transição inteligente. Primeiro, reduzir a carga glicêmica com a low carb bem feita, depois entrar em uma cetogênica bem estruturada, ensinando ali o corpo a usar a gordura como fonte de energia e então, quando fizer sentido, avançar para uma carnívora com mais segurança, com mais consciência, com menos efeito colateral. E é essa jornada que eu estruturei no Catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e de forma progressiva. Então, se você quer conhecer melhor o programa, o link está aqui na descrição do vídeo. Mas sabe o que é mais curioso? Muita gente tem medo de sebo bovino, mas não tem medo de comer pão com óleo vegetal todo dia. Tem medo de manteiga, mas não tem medo de biscoito integral. Tem medo da gordura da carne, mas não tem medo de tomar suco de fruta achando que está fazendo detox. Tem medo de colesterol, mas não tem medo de viver com insulina alta por anos. Isso mostra que o problema não é ciência, o problema é condicionamento. A pessoa foi ensinada a confiar no produto industrial e desconfiar da comida ancestral. E quando você começa a questionar isso, incomoda. Incomoda porque derruba décadas de recomendação automática. Incomoda porque mostra que talvez a população tenha sido orientada a trocar comida de verdade por produtos industrializados com selo de saudável. Incomoda porque expõe que o medo da gordura saturada talvez tenha sido exagerado, enquanto o risco metabólico do açúcar, dos refinados e dos óleos vegetais foi minimizado por muito tempo. E antes que alguém diga, então você está dizendo que LDL não importa? Não. Eu estou dizendo que LDL precisa ser interpretado dentro de um contexto. LDL importa mais em um corpo inflamado, resistente à insulina e metabolicamente doente. LDL isolado, sem olhar o resto, é uma visão incompleta. O que eu defendo é a avaliação de verdade. Olhar triglicerídeos, HDL, glicemia, insulina de jejum, hemoglobina glicada, PCR ultrassensível, pressão arterial, circunferência abdominal, histórico familiar, função hepática, função renal, composição corporal e, quando necessário, exames de imagem como score de cálcio. Isso é olhar para risco. O resto é assustar o paciente com um número solto. E eu vou repetir porque isso precisa entrar na cabeça das pessoas. Artéria não é cano de pia. Gordura saturada não escorre pelo sangue e gruda no coração como gordura fria na louça. A aterosclerose é um processo inflamatório, metabólico, imunológico e vascular. É muito mais complexo do que comeu gordura e entupiu artéria. Essa frase pode até vender remédio, mas não explica a fisiologia. Então, quando alguém diz que não existe benefício nenhum em cozinhar com sebo bovino, eu discordo. Existe benefício sim, dependendo do contexto. Ele é uma gordura estável para a cocção. Ele é ancestral, ele combina com alimentação baseada em comida de verdade. Ele reduz a dependência de óleos vegetais refinados. Ele ajuda quem está em estratégias low carb, cetogênica, carnívora, a sustentar energia e saciedade. O problema nunca foi a gordura animal isolada. O problema é tentar avaliar a gordura animal dentro de uma dieta moderna cheia de açúcar, farinha, álcool, ultraprocessado e sedentarismo.
Aí, nem o sebo bovino, nem o azeite extra virgem vão salvar uma fisiologia completamente desorganizada. E agora eu quero saber de você. Você ainda tem medo de cozinhar com sebo bovino ou manteiga? Você já ouviu de algum médico ou nutricionista que gordura animal entope a artéria? Seus exames melhoraram ou pioraram depois que você reduziu carboidratos e aumentou comida de verdade? Comenta aqui embaixo porque a sua experiência ajuda outras pessoas da comunidade a pensarem além do medo. E salva esse vídeo, manda para aquela pessoa que ainda tem medo da gordura da carne, mas usa óleo vegetal refinado todos os dias achando que está protegendo o coração. Não deixe de curtir esse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. Não se inscreva no canal ainda? Se inscreve logo agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No Instagram você me encontra com @lua.ferrari. No final das contas, a pergunta não é se a gordura animal é perigosa. A pergunta é: perigosa comparada com o quê? Com comida de verdade dentro de um corpo metabolicamente saudável? Ou com a alimentação moderna que adoeceu uma geração inteira enquanto prometia proteger o coração? Nem todo medo é prudência. Às vezes, medo é só uma mentira repetida por tempo suficiente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.